Qual o custo emocional de uma decisão não tomada? É o mesmo de uma mal tomada. Assim, a não decisão por si só é uma decisão. Não viva a sua vida no piloto automático. Seja absurdamente, absolutamente intencional. Eu estava assistindo essa semana, meu filho estava assistindo Jack Sparrow e estava numa situação de conflito lá dos navios e a tripulação... Capitão, o que é que nós fazemos, capitão? E ninguém da tripulação podia fazer absolutamente nada sem a ordem do capitão. Enquanto o capitão não dissesse atire, homens ao mar, vamos abandonar, ninguém fazia nada. Mas qual foi a consequência disso? O outro navio, o capitão estava dizendo atire. E começou a chover bala de canhão, atravessando, varando aquele navio do capitão que não tomou nenhuma decisão. Tem gente que passa a vida inteira aguardando o sinal. Um empurrão, um momento perfeito. Mas a grande verdade é que momentos perfeitos, eles não existem. Eles são construídos. Mas para que eles sejam construídos, é necessário que a gente tenha o mental e a nossa visão muito bem estruturados, muito bem fortalecidos. E esse programa tem justamente esse objetivo: te capacitar em mentalidade e visão para que você tenha a capacidade de criar os seus momentos perfeitos. Os momentos perfeitos nós criamos, eu crio, você cria. E aqui a gente vai te ajudar a desenvolver toda a mentalidade e toda a visão para que você tome posse desta certeza. Piloto automático. Quando você usa isso no carro, dirigindo numa estrada, é um conforto. É bom. Você relaxa ali na estrada, que está mais vazia, você trava a velocidade, não corre o risco de você ultrapassar a velocidade limite da via, não é? E você está ali no conforto que aquele carro traz para você ao ter um piloto automático. Mas quando a gente sai desse universo do piloto automático num carro, numa estrada, e a gente traz isso para a vida, o piloto automático talvez seja a maior desgraça que você pode cometer com a sua própria vida. Porque o que é o piloto automático? É você viver as escolhas que você não fez. É você viver uma vida que você não tem nenhuma certeza de para onde você vai, aonde você vai chegar, ou do que você vai viver no meio do caminho, porque tudo está acontecendo de uma maneira completamente aleatória, alheia à sua própria vontade, porque você simplesmente se isentou da responsabilidade de fazer escolhas. Só que deixa eu te dar uma visão importante. Tudo tem consequência. As escolhas que você faz e as escolhas que você não faz trazem invariavelmente consequências para a sua vida e para a vida das pessoas que dependem de você. Pense sobre isso. As escolhas que você faz e as que você não faz invariavelmente trazem consequências. Elas trazem consequências em dois pontos distintos. Elas trazem consequências ao longo do caminho e elas trazem consequência no ponto final. Quando eu fiz uma escolha consciente do que eu quero para a minha vida, de onde eu quero chegar, e eu levo em consideração o ponto de onde eu parti, então eu já sei quão dura vai ser a minha trajetória. O quão dura vai ser a minha jornada e eu me coloco inteiro à disposição de pagar o preço. Inclusive, quando as desgraças do caminho começam a acontecer, eu não fico triste, sabe qual é que eu fico? Eu fico feliz. Sabe por que eu fico feliz? Porque quando as desgraças começam a acontecer, desgraças já previstas, porque eram as dores do caminho que eu escolhi trilhar para chegar naquele lugar, sabe o que é que isso funciona? Isso funciona como se fossem placas de sinalização na estrada. Eu estou gravando aqui em Feira de Santana. Quando acabar de gravar, eu vou para Salvador. O que é que eu vou encontrar no meio do caminho? Placas me dizendo a quantos quilômetros eu estou de Salvador, ou as cidades que tem entre Feira e Salvador, e cada placa que eu vejo me indica o seguinte: estou na direção certa. Falta pouco tempo para chegar lá.
Então, quando você pega um caminho na sua vida e você sabe os desafios que você vai ter, quando os desafios acontecem, você não fica triste. Você fica como? Feliz. Estou na direção certa, porque estão acontecendo os desafios, os obstáculos que eram previstos neste caminho. Você estava preparado para aquilo e aquilo até te motiva. Mas quando você vive no piloto automático, qual é a consequência disso? A consequência disso é que vão acontecendo coisas que você não estava esperando, que você não estava previsto, e de repente você não está preparado emocionalmente para nada do que está acontecendo e você vai vivendo cada situação de uma forma inédita, de uma forma desesperada, de uma forma sentimental, emocional. Então, note, dores do caminho, beleza? E a dor da chegada. Tem um preço da chegada. Cheguei até aqui, mas só eu sei o que eu paguei de preço para chegar até aqui. E você está lá, sem um braço, sem uma perna, você está lá todo destruído pelo preço que você pagou na jornada, mas você pelo menos chega lá com aquele preço pago e feliz por ter pago o preço. Mas e quando você chegou num lugar que você não reconhece o local? Você não se reconhece no local, mas já era, você já está lá. Você já está naquele local. E você não gostou de onde você chegou. Se você faz isso aos seus 30 anos, 40 anos, 50 anos, e você não estiver para morrer no dia seguinte, tem tempo de virar essa página. Tem pessoas que construíram patrimônios e fortunas depois de 60, 70 anos e viveram ainda até os 90, 100 para aproveitar tudo isso. Mas as pessoas que chegam e não dá mais tempo. Então, eu quero te dizer o seguinte: não viva a sua vida no piloto automático. Seja absurdamente, absolutamente intencional. Escolha não apenas o destino, mas escolha principalmente a jornada e o caminho que vai te levar até lá. Valeu? Estou falando aqui muita coisa que você tem que pensar. Então, vamos dar um tempo, vamos para o nosso intervalo comercial, mas volte que no próximo bloco nós vamos falar sobre as ilusões, as desculpas, os medos, as fraquezas emocionais que nos levam a criarmos ilusões que atrapalham bastante a nossa jornada. Bem, estamos de volta com Mentalidade e Visão. No bloco anterior, a gente falava sobre os riscos de viver no piloto automático. Mas agora a gente vai falar sobre as ilusões. As ilusões que nós criamos através dos medos, através das incertezas, através da nossa imaturidade emocional. Aqui eu quero trazer para vocês uma perspectiva que eu acho que é muito, muito, muito interessante e muito importante. Os medos. O que são os medos? Os medos são coisas que nós criamos e que nós empoderamos. Eles muitas vezes não são reais, mas nós os tornamos real. Vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo que vai ficar fácil para vocês, de repente, viajarem comigo nessa maionese. Vem comigo nessa ideia. Imagine o seguinte, imagine uma barata, beleza? Qual é o poder que uma barata tem do ponto de vista do mundo dos insetos? Ela tem algum poder? Ela é venenosa? Não. A barata, se ela te der uma mordida, não tem nenhum veneno para inocular em você, que você vai morrer em 72 horas. A barata, ela tem asas que cortam como se fosse uma faca guinso que vai te retalhar em 1000 pedaços? Não, não tem esse poder. A barata é do tamanho de um rinoceronte que vai passar por cima de você? Não, ela é pequena, dá para você esmagar com um dedo, por mais nojenta que seja a cena. Mas tem pessoas que têm medo, pânico da barata. Eu imagino uma cena de desenho animado onde de repente uma pessoa vai andando em direção a um lugar e encontra uma barata no meio do caminho e aquela pessoa grita de pânico para a barata. E a barata, não entendendo como aquela pessoa poderia ter medo dela, a barata imediatamente pensa que atrás dela deve ter alguma coisa para ter medo também. E a barata já olha para trás assustada com o que ela pode encontrar. E ela não encontra nada, encontra a parede. Ou seja, ela começa a ficar sem entender por que aquela pessoa está com medo. Do que aquela pessoa está com medo? Não pode ser dela, porque ela não tem poder algum.
Então note que essa pessoa que tem esse medo da barata, ela que deu à barata um poder que nativamente ela não tem sobre ela. Na cadeia animal, né, a barata é um inseto, algo que você esmagaria com a pisada facilmente, mas você paralisa, você congela, você não consegue andar, você não consegue passar pelo aquele lugar, você entra em pânico. Agora vamos trazer isso para a minha vida, para a sua vida. Quantas coisas são tão pequenas, insignificantes quanto uma barata, mas que você empodera ao ponto de te paralisar, ao ponto de impedir que você continue andando na estrada da vida em direção a algum lugar, porque você criou um inimigo imaginário, que você tornou ele intransponível. Você tornou ele maior do que você. Reflita. Eu quero que você faça esse exercício de refletir quais são as suas baratas que impedem você de progredir na sua vida. Quais são essas suas baratas? Quais são as coisas que, se você parar para analisar de uma maneira fria, analítica, você vai pensar, caramba, isso aqui não tem poder sobre mim. Isso aqui não é maior do que eu. Isso aqui não tem o poder de me impedir. Por que eu estou ficando paralisado diante disso? E você fazer uma escolha consciente. De novo, vamos para a escolha. E você fazer uma escolha consciente de tomar posse do que você é. Você é maior do que aquela barata. Você pode esmagá-la a hora que você quiser, por mais nojenta que seja a cena. Isso fala sobre maturidade emocional. Isso fala sobre você assumir o controle sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções. Isso fala sobre você não dar a quem não deveria ter poder sobre a sua vida o poder de te impedir, te paralisar de você fazer as coisas que você precisa fazer. Essa barata, às vezes tem nome. Pedro, Maria, João. Às vezes tem o mesmo sobrenome. Às vezes é o teu vizinho, é o teu colega. São pessoas que você deixa que simplesmente você se apequene diante da pequenez que elas também têm. Sabe por quê? Porque se você crescer, e eu espero que você cresça, sabe o que vai acontecer quando você crescer? Essa pessoa vai ser confrontada com o tamanho dela. Mas se você se mantiver pequeno, você vai se manter tão pequeno quanto ela. Logo, não tem nenhum problema nela ser pequena, porque todo mundo é. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, lute contra os seus medos. Não alimente seus medos. Não crie inimigos para você ter contra quem lutar. No caminho que você escolher trilhar de conquista e de crescimento, já vai ter muito desafio. Não crie novos. Não crie os que não precisam estar lá. Então, vamos escalar o tema de hoje para um outro nível, trazendo hoje aqui um convidado que tem muita autoridade para falar sobre tomada de decisão. Vou trazer aqui para estar comigo, com vocês, Alexandre Guerra. Além de um amigo, um irmão, ele é um profissional, um executivo de altíssima performance. Atualmente, o Alexandre atua como diretor regional da Vive Saúde, saúde mental. Ele trabalha em praças regionais como Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia. Ou seja, ele trabalha com liderança, trabalha com tomada de decisão para tudo que é lado, de tudo que é tipo, cor e espécie. Aliás, no papel dele, no cargo dele, na envergadura dele, o dia dele é pautado em tomar decisões. Nem todas elas fáceis, nem todas elas simples, mas alguém tem que tomar decisão e a responsabilidade recai sobre a liderança. E aí, meu irmãozinho, seja muito bem-vindo, né, ao nosso quadro aqui de entrevista. Obrigado. Cara, além de tudo que eu falei sobre o seu papel executivo, você também atua como mentor do segmento médico, de oftalmologia, etc. Ou seja, você também ensina pessoas a tomada de decisão. É isso mesmo?
Com certeza, com certeza. E uma coisa bacana aí, pegando um gancho da sua introdução, quando a gente para pensar sobre decisões, né? E aí eu estou perto já de fazer meus 50 anos de idade, quando a gente para analisar, e se a gente separar a vida pessoal e vida profissional, até em momentos específicos, a vida inteira de qualquer pessoa é feita de escolhas. E aí quando você fala, por exemplo, de mentoria, eu percebo muito dentro da área médica em especial, uma dificuldade do profissional até em se posicionar, muitas vezes. E o posicionamento por si só, ele parte também de escolhas e de decisões, né? Sim. Então, o próprio fato, até vamos aqui recortar e colar o quadro do médico, como você trouxe. Quando o médico estabelece um diagnóstico, ele estabelece também um tratamento. Né? Então, isso daí é um poder de decisão do médico em cima de um diagnóstico tomado. Num profissional de gestão, que é a área que eu atuo especificamente, a área que você também atua, parte por decisões diárias, né? São decisões que levam à liderança, decisões que levam à tomada de decisões, Impactam vidas. impactam em vidas, impactam em receita, impactam em decisões dentro de uma corporação, impactam no longo prazo até na cultura organizacional também. Então, o processo de mentoria, o processo de gestão, o processo de liderança principalmente, ele parte muito realmente embasado em decisões diárias, das mais simples às mais complexas. Aproveitar, linkar a sua expertise profissional hoje, que você atua no segmento de saúde mental, e o nosso tema, que é sobre decisão. Qual o custo emocional de uma decisão não tomada? É o mesmo de uma mal tomada. Lhe diria Fale mais. já de Discorra pronto. sobre isso. Cara, assim, a não decisão por si só é uma decisão. Né? Boa. Quando a gente se anula, a gente terceiriza a escolha para alguém. Isso para tudo na vida. Então, quando a gente deixa de tomar determinadas decisões, a gente está pagando por um futuro incerto. Né? Já que não fui eu que escolhi aquele determinado tema ou aquele determinado ponto, obrigatoriamente alguém... Né? Eu gosto muito de pensar de que as coisas são meio autogerenciáveis, né? Então, quando a gente deixa de fazer alguma coisa, o mundo por si só ele vai conspirar em tomar aquela decisão ou providenciar que aquilo dali seja resolvido. Então, o fato da gente navegar com alguém, né, guiando a nossa vida, o nosso mundo, para mim, um aspecto meu, né, me traz um ambiente de incerteza e até de angústia. Eu não vou dizer a você que eu vivo 100% do meu tempo vivendo sobre as minhas próprias rédeas. Obviamente que a gente também é guiado por algumas coisas que acontecem no mundo como um todo, na sociedade. Mas a não decisão, ela traz pra gente, no fim do dia, um papel de passageiro da agonia, né? Porque não fui eu que escolhi aquela determinada ação ou aquele fim. Então, quando você me fala principalmente da não decisão e, como eu disse também, o fato de decidir mal, ele vai trazer para a gente também, querendo ou não, algum sofrimento. E isso daí precisa ser muito bem trabalhado na cabeça das pessoas, principalmente do gestor. Né? Então, assim, tomei uma decisão ruim, o que é que eu tenho que fazer? Cara, você está mais próximo de uma decisão boa. Até mesmo porque muitas vezes as pessoas não tomam uma decisão tentando até se proteger emocionalmente, porque eu não me comprometo, eu não me exponho, e ela faz isso de uma maneira que ela tenta estar num lugar confortável, né, para ela. Pô, não vou me comprometer. Só que ela esquece, Alexandre, de que quando ela toma essa decisão, essa não decisão, ela o que você falou é muito assertivo, cara. Alguém vai tomar essa decisão por você. E será Né? que no papel que você ocupa, especialmente, você trabalha num grupo grande, tem um papel de diretoria, será que a gente tem o direito de não tomar decisões? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Por exemplo, você é pai, você é mãe, você é líder. Tem pessoas que estão esperando e dependem de você tomar uma decisão. Ou seja, então, quando a gente assume determinados papéis, determinadas posturas, você que é empresário, que está assistindo, você tem ali pessoas que estão olhando para você. Eu imagino aquela cena de filme. Eu estava assistindo essa semana, meu filho estava assistindo Jack Sparrow e estava numa situação de conflito lá dos navios e a tripulação... Capitão, o que nós fazemos, capitão? E ninguém da tripulação podia fazer absolutamente nada sem a ordem do capitão. Enquanto o capitão não dissesse atire, homens ao mar, vamos abandonar, ninguém fazia nada. Mas qual foi a consequência disso? O outro navio, o capitão estava dizendo atire.
e começou a chover bala de canhão, atravessando, varando aquele navio do capitão que não tomou nenhuma decisão. Fosse a decisão de fugir da briga, fosse a decisão de atacar, de contra-atacar. Ou seja, quantas vezes as pessoas que têm o papel de serem capitães não estão tomando decisão e os outros vão pagar com a sua vida. O coletivo paga. A não decisão daquela pessoa. Né? E essa pessoa vai ter que conviver com essa carga emocional da consequência que ela gerou na vida de outras pessoas. Do coletivo. Porque exatamente. quando você faz você não toma uma decisão e aquilo afeta somente a você, é mais fácil você varrer para debaixo do tapete a sua angústia pelo que você não fez. Você faz cara de paisagem, finge que está tudo bem, que está tudo certo, que você queria exatamente aquilo que aconteceu. Mas quando tem consequências na vida de outras pessoas, não dá para varrer. E tem um ponto importante, né? Assim, quando a gente para analisar, me veio aqui na cabeça um trecho que eu ouvi uma vez do Bruce Willis, que ele falava uma parte importante numa entrevista que ele deu, uma determinada ocasião. O entrevistador perguntou para ele alguma coisa começando como "e se?", né? Então a pergunta, por uma ou duas vezes o cara repetiu a mesma temática de temporal, né? E se determinada coisa tivesse acontecido na sua vida? E se? Quando ele chegou na terceira, ele fez: eu vou me recusar a responder qualquer coisa que venha com o "e se?". E aí parte muito desse ponto da decisão. Porque o "e se" do passado, ele traz pra gente uma incerteza ou uma angústia no futuro. Porque se eu fiz alguma coisa que me trouxe um resultado muito bacana, é legal de me vangloriar com o "e se", né? Mas entenda, você falou uma coisa bacana. Poxa, e no futuro as decisões que a gente toma, elas podem trazer pra gente o quê em termos de saúde mental até. Então se a gente parar para analisar, se eu tomo uma decisão hoje e o resultado é ok, é satisfatório, é tudo lindo, né? Sim. Mas e se a decisão fosse ruim? Será que no final das contas a gente ia ficar se martirizando por ela? Então, a decisão que a gente toma em determinado momento, então, hoje a gente já está no ano de 2026, então o que você toma de decisão hoje, certamente não são as mesmas decisões que eu, Alexandre, tomaria em 2014. E eu espero que não sejam as mesmas decisões, inclusive, que eu venha a tomar em 2031. Então, somos seres em eterna mudança. Em constante processo de agregar novos valores, novos conceitos, novas visões, novo mundo. Pois é, a gente estava conversando mais cedo sobre 1979, né? Se não me engano, que foi a data que eu coloquei de um filme que eu estava assistindo, em que a gente não tinha celular, a gente não tinha internet, as televisões malmente eram preto e branco, algumas de cor naquela época, não tinha controle remoto, então o carro não tinha elevador de vidro, coisas desse tipo. Então, o mundo ele vem em total mudança. Será que em 1979 uma pessoa tomaria decisões sobre exposição de imagem, por exemplo, pública, como hoje em 2026, que a gente tem mídias sociais, a gente está aqui num canal digital conversando com milhares de pessoas? Será que é o mesmo nível de exposição que a gente tinha em 1979? Obviamente que não. Então as decisões que a gente toma sobre esse tema em 2026 tem uma bagagem completamente diferente em 1979. Então a gente precisa aprender a conviver com isso. E as decisões são decisões de momento, óbvio. A gente não pode agir 100% por ímpeto, né? A gente não pode ser impetuoso o tempo inteiro ou até mesmo, de uma certa forma, irresponsável com as decisões que a gente toma. Mas as decisões, naquele dado momento, recortando e colando ali exatamente o retrato daquele momento e não o filme como um todo, elas são tomadas com base no que a gente conviveu, na bagagem que a gente tem, na cultura que a gente tem até aquele momento. Tem a fotografia exatamente, do momento. É a foto do momento. Do momento, que congelou aquela imagem, pegou aquele instante que pautou aquelas escolhas. Outra perspectiva, assim, quando a pessoa não toma uma decisão, em geral ela não toma uma decisão, na maioria das vezes, baseada no medo. No medo sobre a consequência daquela decisão. Só que eu sempre digo para as pessoas, Alexandre, que tudo tem consequência. Absolutamente tudo tem consequência. Não tem nada que você faça que não vai ter consequência. Você tem que fazer a escolha de qual consequência você quer conviver com ela. Perfeito? Ou seja, então a partir disso daqui, muitas pessoas se refutam, se escondem da decisão, da escolha, em função de não saber, às vezes, inclusive, qual vai ser a consequência que ela vai ter. O que você pensa sobre isso? Sobre as pessoas e o medo delas em relação à consequência pautada nas suas decisões? Eu acho que é uma... Como é que eu posso trazer isso daí sem soar indelicado? Porque o ponto para mim que fica... Não, peraí. O nosso público, a nossa audiência, é um público maduro,
é um público que quer ter uma mente forte, quer ter convicções fortes e etc. Então, não vamos ter dedinho do que a gente vai falar para eles. Vamos falar a real. Ó, deixa eu falar uma coisa. A verdade dói, mas Muitas ela vezes. não mata. Aí precisa ser dita muitas vezes. E ela precisa ser dita. Ou seja, então nos perdoe se em algum momento... Eu vou tirar o filtro, então. pense o seguinte, se você ouviu alguma coisa que doeu, não julgue quem disse. Avalie o seu nível de sensibilidade. Porque se doeu, faz sentido. Se doeu, tem algum sentido. Então, julgue o seu nível de sensibilidade. É que assim, o ponto sendo bem transparente, a não escolha, no fim do dia, ela é feita no esconderijo da covardia. Então, eu acho que muitas vezes eu não escolher, eu posso de repente, eu não tomei uma decisão, eu me escondi atrás de um determinado ponto porque eu não quis desagradar alguém, ou então eu não quis criar uma zona de fricção, causar um conflito ali de repente, mas a não escolha, e aí a gente já falou bastante sobre isso, a não escolha também é uma escolha, porque quando eu deixo de tomar uma decisão, eu estou terceirizando para que alguém escolha aquilo dali. Então quando a gente fala, por exemplo, de família, né, a gente conversa muito a respeito disso no privado, nos conhecemos já há muitos anos. Então o papel, por exemplo, de um pai e de uma mãe são líderes de família. Então quando um pai permite, por exemplo, que um filho beba, ou que use droga, ou que de repente não estude, eu vou abandonar minha faculdade, tudo bem. Né? Então, isso daí tá bem alinhado enquanto família. Mas eu não quero optar, eu não quero dar uma opinião, eu não quero participar dessa decisão porque meu filho já é maior de idade. Então, por quê? Porque eu não quero criar, de repente, uma zona de conflito com o meu filho. Ou a minha esposa não quer criar uma zona de conflito. Mas o que acontecer na vida desse filho vai ter consequências. E a responsabilidade é de todos. Então, o coletivo, no fim do dia, e eu acho que aqui fica a base de tudo, o coletivo, ele é obrigatoriamente impactado pelas decisões. E essas decisões, quando são tomadas pelo líder, ou para quem tem realmente o papel de líder, elas conseguem ter um alinhamento muito mais organizado e elas conseguem ter, além de, aí eu vou trazer para o ambiente empresarial, inclusive, que serve para a vida também, ela consegue ter uma meta, que é o destino final, e a gente consegue medir, né, que são os indicadores, que a gente consegue medir ali de tempo em tempo, né, você pode criar ali uma métrica de tempo, uma métrica temporal, onde você de tempo em tempo vai medir. Né? Então, é uma faculdade? Então, ano a ano você tem um ano letivo daquela faculdade, ou semestral. Os indicadores de uma faculdade são o quê? São as notas, você foi aprovado ou foi reprovado. E o propósito final seria o quê? A formatura. Então, em tudo na vida dá pra gente criar esse tipo de sistemática. Então, a não escolha vai fazer com que alguém escolha. Então, de repente, sair da faculdade é um ponto de diálogo. Os líderes da casa, no caso, né, o pai e a mãe, eles obrigatoriamente têm que trazer, sim, seu posicionamento e sua opinião. E trazer, inclusive, que toda escolha tem consequência. Você não quer fazer faculdade? Ok, maravilha. E aí? Vai trabalhar? Mas qual o seu plano? Vai trabalhar? Qual o seu plano? Você quer chegar até onde na vida? Vamos ser clorofila, vamos viver do verde, vamos viver do sol. Não então, fazer fotossíntese. Isso, não dá. Então, e a vida do adulto, né? A vida do adulto, ela é feita de escolhas. Tá? Então, quando eu conheci a minha atual esposa, e única, e que vai ser eterna, com fé em Deus, então eu tive ali a opção de noivar ou não, casar ou não, morar junto ou não. Então, tudo são escolhas, né? Tive a opção de namorar com ela ou não também. Então, a partir do momento em que a gente resolve ter uma família e estar junto, então a gente tem que unir princípios de um lado, princípios do outro, e criar um princípio novo, que é o princípio de família. Então, isso é escolha também. Então, a partir do momento que você resolve ter filho, é outra escolha. A partir do momento que você trabalha em uma empresa, e você falou uma coisa bacana com relação me veio aqui um filme na cabeça, né? Poxa, eu tenho uma carreira construída de um jeito, normalmente, se a gente for pegar a carreira normal de um executivo, o oposto, né? Então, eu parti de uma empresa familiar que foi vendida. Né? Então, foi uma empresa onde eu trabalhei durante 20 e poucos anos da minha vida, 22, 23 anos da minha vida, né? Construí esse processo junto com duas famílias, a família minha, a família Faisal, que é a outra família. Dali nós entramos em um projeto de M&A, que também foi uma outra escolha, ou seja, eu trabalhar na empresa de família foi uma escolha, a gente crescer, né? O projeto dentro da empresa foi também pautado na base de escolhas. Escolhas que tiveram preços. Totalmente, para as duas famílias. Eu que conheço a sua família. Tiveram preços de ausência,
Sim. Ausência, seu pai que fundou ali a empresa, que criou a empresa, Sim. ele se colocou ausente da presença dos filhos, né? De estar ali no dia a dia, como ele poderia Especialmente enquanto os estar, filhos eram jovens, né? Quando os novos. filhos eram jovens, ou seja, teve preço. Toda escolha tem consequência. Assim como se ele quisesse ser menor, ele talvez estivesse mais presente com os filhos, mas daria menos oportunidades aos filhos e aos netos que hoje vivem das consequências da escolha dele lá atrás. E parafraseando Bruce Willis, se a gente chegasse aqui agora e dissesse assim, mas se seu pai não tivesse feito isso, eu certamente não estaria sentado aqui. Por quê? Porque o futuro seria completamente diferente, né? A gente vai para aquela cachaça do efeito borboleta. Efeito borboleta. Né? Então, no fim do dia, todas as escolhas aí a gente tem que ficar muito tranquilo com isso para não entrar em um martírio eterno, né? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse... Cara, você fez por algum motivo. Né? A gente precisa, sim, criar um ecossistema dentro de nós, para termos sim boas escolhas. Essas boas escolhas elas vêm através do quê? Através de cultura, através de educação, através de consciência, autoconhecimento, que é uma coisa importantíssima que a gente precisa. Eu acho que nossa geração não teve isso enquanto novo e está tendo a oportunidade de ter isso agora enquanto mais velhos. Né? Então, que é importante da gente ter essa noção de que a gente precisa desenvolver o autoconhecimento. E o autoconhecimento ele parte de vários pilares. Tá? A gente tem hoje acesso a coisas que há 30, 40, 50 anos atrás a gente não tinha, material para estudo, material para conhecimento, para que façam com que a gente tenha boas decisões. Exatamente. Porque antigamente você tinha que ir atrás de um livro que você não sabia nem qual era e que você tinha que ir na biblioteca, fuçar. Hoje em dia não, hoje em dia está aqui, está na palma da mão para qualquer pessoa. Mas nós somos uma geração ainda de enciclopédia Barça. De enciclopédia Barça, aquela que tinha lá dezenas, o vendedor vinha na porta. Exatamente. Agora, eu quero abordar duas coisas. Primeiro, sobre esse conceito do e se. Eu quero falar para você que está assistindo sobre esse conceito do e se, um insight que me veio aqui, que eu acho que é importante eu compartilhar com vocês. Se veio à minha mente, não foi eu, é Papai do Céu que me inspirou e eu vou compartilhar com vocês. Quando você vive no e se, depois de ter feito, você corre um sério risco de não conseguir ter alegria sobre de usufruir aquilo que você fez, a escolha que você fez lá atrás, porque você fica sempre pensando como poderia ter sido. Tipo, eu estou casado com fulaninha. E se eu tivesse casado com Beltrana? Como teria sido minha vida? Sabe o que acontece com essa pessoa? Ela não consegue viver o casamento que ela está, porque ela está vivendo numa possibilidade de algo que não existiu, que não aconteceu. Ele deixa de estar inteiro naquela relação, deixa de estar inteiro naquele emprego, deixa de estar inteiro naquela profissão, deixa de estar inteiro naquele caminho, porque ele fica vivendo no passado do e se, e se, e se. Esse é um ponto. Ou de futurologia. E tem o outro lado também da perspectiva do e se, é que quando você vive esse e se, depois de ter pega um caminho, aí é justamente o que eu acabei de falar. Não é você não estar conseguindo ter felicidade onde você está, é você não conseguir estar inteiro onde você está. E onde você não está inteiro, dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa relevante na sua vida. Então, escolher um caminho, tenha a capacidade, a competência de estar inteiro no caminho. Não tem essa de si. Banque a decisão, né? Esse processo, por isso que cabe muito aí a questão do autoconhecimento, né? E do desenvolvimento de uma mentalidade de liderança. Porque é orgânico que um líder... E é que quando a gente fala líder, eu não estou falando só de empresa, não. Muito pelo contrário. Eu volto a dizer, né? Todo mundo exerce, querendo ou não, um papel de liderança em algum momento na vida. Né? Às vezes você tem ali um grupo de amigos, você tem 5, 6, 10 amigos. Alguém, quando abre a boca que todo mundo se cala e ouve, normalmente é aquela pessoa. É ali que você percebe que tem um destaque de alguma coisa. Ele está exercendo a liderança naquele momento. Ou ele é líder daquele tema, ou ele é líder do grupo, ou alguma coisa nesse sentido. E o importante é a gente entender de que tudo exige decisão. Então, a escolha de um momento, ela vai refletir em alguma coisa no seu futuro. Então, pacificar esse tema, né? Pacificar esse ponto. Já começa por aqui. A gente precisa ter essa noção e esse entendimento de que toda escolha traz uma consequência. Ponto. Como é que a gente vai conviver com a consequência? Para eu conviver bem, eu preciso saber que eu sou uma pessoa que eu tenho boas tomadas de decisão. Como é que eu consigo ter boas tomadas de decisão? Com conteúdo, com contexto.
Então, tem uma coisa que é muito bacana que diz assim, um tema que você não conhece, durma com aquele questionamento e acorde com a resposta. Ou seja... Ou busque ajuda. E principalmente pelo ponto seguinte, a gente vive hoje num modo de sociedade muito imediatista, né? Tudo está na palma da mão, tudo é para ontem. E tem determinadas coisas que a gente não precisa decidir no momento. Uhum. Então, não é questão de procrastinação, mas é de postergar uma boa decisão. Uhum. Então, existem determinados pontos que valem a pena que a gente, olha, isso aqui eu preciso estudar melhor a respeito. Eu não estou me sentindo confortável em tomar essa decisão nesse exato momento. Ou o ponto que você trouxe. Eu preciso conversar com alguém a respeito. Exatamente. Né? Ou seja, e o papel do mentor, né, que você trouxe aí é muito importante, ele traz muita importância sobre esse tema específico. Às vezes você não consegue, você não tem conteúdo ou não viveu aquela... Você não tem as horas de voo de um piloto de avião para decidir sobre a rota específica, mas alguém já passou por aquilo e pode de repente estar à sua disposição para lhe ajudar. E outra, você pode ter sobre a sua vida todas as perguntas, todas as dúvidas que competem à sua vida, mas você não precisa ter necessariamente todas as respostas. Você não precisa ter necessariamente todas as respostas, porque talvez você não tenha vivido ainda o suficiente para poder ter construído o conhecimento para saber essas respostas. E aí não é uma coisa de você se apequenar, você buscar ajuda. Pelo contrário, buscar ajuda é o momento onde você se agiganta, porque você tem a humildade de saber, eu não sei todas as respostas. E você vai buscar essa resposta com outra pessoa. Mas eu quero te fazer uma provocação sobre um ponto que você falou que me chamou a atenção e eu quero trazer para o público esse ponto. Escolhas pautadas em outras pessoas. As escolhas pautadas em outras pessoas. É muito comum as decisões serem tomadas baseadas no que as outras pessoas vão achar, no que as outras pessoas pensam, no que as outras pessoas gostariam, no que as outras pessoas queriam que você fizesse, e você ainda fica naquela de ficar imaginando o que é que fulano gostaria que eu fizesse aqui. E você termina se perdendo de você, da sua identidade, do que você quer, do que você acha. E eu acho isso aqui importante, eu quero jogar essa bola para você pelo seguinte, porque quando eu tomo uma decisão, quem vai estar no campo jogando e recebendo tiro, porrada e bomba da decisão que eu tomei sou eu. Não são as pessoas que eu usei como desculpa para tomar aquela escolha, a fazer aquela escolha minha. Então, o que você reflete sobre isso? O que é que você traria para o nosso público sobre essa questão de quem fica tomando decisão querendo agradar o entorno, querendo agradar os outros? O que é que você traz sobre isso? Eu graduaria o nível da decisão. Obviamente, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente vai escolher onde jantar hoje à noite. Eu, pai, não sou muito fã de comida japonesa, mas minhas filhas, por exemplo, adoram comida japonesa. Pra onde que você vai? Comida japonesa. Eu quero, né? Eu quero. Você quer comida japonesa? O que é que eu quero comer hoje? Japonês. Eu tenho que perguntar, de repente, a minha esposa ou a minhas filhas, o que é que eu quero comer hoje? Né? Então, aí, às vezes, eu quero comer comida japonesa, eu só não sabia. Então, esse nível de decisão é um nível raso. É um nível para agradar as pessoas, né? E assim, o jantar, eu agradar minha família num jantar, não me tira pedaço nenhum. Mas de repente, eu dentro da minha companhia escolher o ramo da minha atividade, ele pode impactar determinadas outras famílias, ele vai impactar o meu negócio, ele pode impactar de repente o futuro da empresa, o futuro daquele CNPJ, né? Então, existem níveis de decisões, obviamente. E normalmente, em níveis de alta repercussão, né, e de um impacto grande no futuro, jamais eles têm que ser tomados com um viés de agradar alguém. Né? Então, assim, volta ao ponto. Racionalizar. Então, ele precisa exigir métrica, ele precisa exigir metodologia dentro desse processo de escolha. Então, a gente precisa muitas vezes, até num processo grande como empresa, da gente criar cenários. Então, você tem diversos frameworks conhecidos para isso daí, né? Espinha de peixe, Ishikawa, seja o que for, você tem números aí para fazer. E você tem o básico, né? Do sim e não. Onde você começa aqui, ó, pô, a decisão é essa de cá. Daqui eu vou criar um cenário sim, o que é que aconteceria se eu fizer isso? E não, o que é que aconteceria se eu fizesse aquilo. E daqui você vai crescendo aquele cenário para você chegar no seu final. Então, crie cenários futuros, né? E a gente faz isso sem pensar. Né? São os microsegundos de decisão que, com base no autoconhecimento, no nosso histórico, dentro da cabeça da gente, e a todo momento a gente deve estar tomando milhões de decisões e a gente que não sabe, né? Se eu estou cruzando a perna, se eu estou cruzando aqui, se eu puxei... Então, são micro decisões que a gente vai fazendo no automático. Então,
E essas decisões, elas são tomadas de acordo com o que a gente já vivenciou, com a nossa experiência, com o nosso passado, com a nossa bagagem, com a nossa cultura, com o nosso ensino, e daí a gente vai tomando os pontos específicos e seguindo dali em diante. Então, a vida é feita de decisões, a gente precisa tomar decisões e precisa graduar o nível de importância delas e o impacto que ela vai ter conosco, com o nosso entorno e com a sociedade, muitas vezes também. Gente, esse tema é um tema muito profundo. É um tema com uma capilaridade muito grande, porque ele deriva para muitas áreas. Mas eu quero fechar esse encontro aqui com vocês hoje falando o seguinte. Muitas pessoas se enganam e se iludem que decisão é algo que você toma uma vez. Tomei uma grande decisão. Eu, apesar de entender que uma decisão importante você toma ela uma vez, mas a decisão que te leva não é a que você toma uma vez. É a decisão que você tem força para repetir ela todos os dias. É a decisão que você sustenta. A decisão que te leva para um lugar relevante é a decisão sustentada. Olhe no teu entorno. Veja quantas pessoas já tomaram a decisão de emagrecer. Quantas pessoas tomaram a decisão de ir para a academia todos os dias. Quantas pessoas tomaram a decisão de empreender? Agora, olhe com mais atenção ainda e veja quantas dessas pessoas que tomaram todas essas decisões sustentaram essas decisões. E você vai ver que é aí que mora justamente a grande diferença entre quem faz e quem não faz. Então, o ponto não é apenas tomar decisão, mas é você estar inteiro na decisão e ter a capacidade e a força de sustentar essa decisão todos os dias da sua vida, principalmente quando tudo disser para você mudar. Constância. Né? Quando tudo disser para você ir em outra direção, você toma a decisão de quê? Bancar a decisão, porque é somente assim que você chega lá. Alexandre, meu amigo, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que lhe agradeço a honra, meu bem. Alexandre, eu quero te fazer 2 pedidos. Que você faça suas considerações finais para a galera. E 2, divulgue para o pessoal também suas redes sociais, como é que eles te encontram, porque o material que você produz é um material de muita qualidade, tem muito a ver com a mentalidade e visão, e essa galera precisa ter acesso. Boa. Eu vou fechar com a frase do meu xará, né, do Alexandre, Chorão, do Charlie Brown, que dizia que cada escolha é uma renúncia e isso é a vida. Né? Nossa vida é feita de escolhas o tempo inteiro. Acho que o importante para a gente não se martirizar com o futuro das decisões é que a gente tenha decisões baseadas em bons contextos, em bons conteúdos. Faça boas escolhas. Tenha contextualizado mesmo ali o seu poder de decisão e fazendo boas escolhas você vai se orgulhar do seu futuro. Bom, me encontro muito facilmente, é Alexandre Guerra, @aleitãoguerra nas minhas redes sociais. Tenho minhas caixinhas de pergunta lá no Instagram, fico à disposição para que vocês também interajam. Colunista do Bahia Bahia. Sou colunista também do Bahia Bahia, tá? Tenho uma coluna Gestão e Inovação. Todas as quartas-feiras tem um texto provocativo aí para todos, então acompanhe também no portal Bahia Bahia. Participo desse projeto com muito orgulho e estamos juntos também, porque você também está no Bahia Bahia. Nós estamos lá, nos vemos lá. Um abraço, mestre. Meu irmão. Vamos lá, galera. O que esse episódio deixa claro para todos nós? E eu digo todos nós porque tudo que eu escrevo, tudo que eu gravo, eu também estou dizendo para mim. Eu preciso renovar o meu estoque de conhecimento dentro de mim. Ou seja, quando eu falo, eu também estou ouvindo. Então é para todos nós. O que esse episódio deixa claro é que todas, eu disse todas, as pequenas concessões têm consequências gigantes. Aliás, não existe na vida nada pequeno. Porque o que é pequeno hoje se torna gigante amanhã. Vou dar um exemplo para vocês. Avião se desloca, as rotas são em graus. Não é endereço, né? Rua tal, número tal. São graus. Latitude, longitude, em graus. Beleza? Se 1 grau estiver errado, um avião que sai de Salvador com destino a Paris talvez não consiga pousar em Paris. 1 grau de diferença. Mas na longa distância, 1 grau vai dar muita diferença de localização. Então, para você ver, 1 grau. Só que na vida, numa distância, Salvador-Paris é muita diferença.
Então o que acontece? Pequenas concessões podem ser pequenas hoje, mas ao longo de uma vida inteira fazendo pequenas concessões. Aonde isso te leva? Aonde isso me leva? Então, esse programa de hoje foi para confrontar você que foge de fazer escolhas, que foge de se posicionar, que foge de assumir responsabilidade sobre aquilo que você decidiu, sobre aquilo que você escolheu. Veja esse episódio quantas vezes você achar necessário. Repita, 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 até que o que está aqui nesse episódio de hoje se torne parte de quem você é, se torne parte de como você pensa, para que você possa então ser uma pessoa que está pronta, inteira em tomar e sustentar uma decisão. Lembre-se, uma decisão tomada uma vez não te leva a lugar nenhum. Mas uma decisão sustentada todos os dias, repetida todos os dias, a mesma decisão, essa te leva exatamente para onde você quer, independente de quanto tempo isso leve para acontecer. Porque lembre-se de uma coisa, e aqui, para a gente encerrar o nosso episódio de hoje, o ponto de chegada pode ser o mesmo ou parecido para muitos, mas o ponto de partida não é o mesmo para ninguém. Eu não parti de um ponto igual a das outras pessoas, a partir do meu ponto. Significa dizer que a minha jornada não leva em consideração apenas aonde eu quero chegar. A minha jornada leva em consideração a de onde eu estou saindo. Então, você tem uma jornada emocional, você tem uma jornada de mentalidade, de visão para poder cumprir, para se tornar a pessoa que você gostaria de ser. Então, acompanhe o programa. A gente vai estar aqui com episódios periódicos trazendo para você mentalidade e visão, investido em ampliar a sua capacidade de entendimento sobre você mesmo, sobre a vida, sobre o todo. Esse é o objetivo desse programa, esse é o objetivo desse projeto que está sendo capitaneado pelo Bahia Bahia para que você tenha a sua vida transformada. Eu espero, sinceramente, contribuir sempre a cada episódio contigo. Divulguem, compartilhem isso. Não fique com conhecimento só para você. Ajude outras pessoas. Lembre-se do seguinte, o seu ecossistema, que são seus amigos, parentes, as pessoas próximas a você, se eles não evoluírem o padrão mental deles, você vai fazer uma força muito maior para que você se torne quem você gostaria de ser. Então significa dizer que quando você tem acesso a uma mentalidade, a uma visão, e você compartilha com quem está ao seu lado, é você investindo para que as pessoas que estão ao seu lado comecem a pensar de uma forma parecida com o que você pensa. Significa dizer também que você vai fazer menos esforço, menos força no seu meio para se tornar quem você gostaria. Então, compartilhe. Mande esse episódio para quem você acha que precisa ouvir, ser provocado a pensar de uma maneira diferente. Fechado? Então, Mentalidade e Visão com André Cardoso é um programa que está aqui com você para te ajudar a te levar para um outro ambiente, para um outro padrão de pensamento. Vem junto.